Se tem uma coisa que eu decidi que eu não vou mais gastar dinheiro, é cebola e alho. Eu decidi ser autossuficiente nesse quesito, porque todo mês eu acabo comprando. Então hoje eu vou mostrar para vocês como é que eu vou fazer isso. Se liga aí. Olha só, antes da gente começar esse vídeo, eu preciso que você enfie o dedo no like para a gente não desaparecer aqui no YouTube. Também se inscreva no canal para poder acompanhar essa série de horta de autossuficiência e principalmente ative as notificações. Senão o YouTube não vai te avisar. E eles não avisam mesmo, na crueldade, mesmo você querendo assistir. Então ativa o sininho aí. Não dá para fugir dos 140 dias no plantio da cebola. Não tem como. É de 140 a 160. Mas esses de 4 a 5 meses demora um pouquinho mais do que você imagina. Demora até um mês antes. Esse é o período que você vai demorar para descobrir o quanto de cebola você usa aí na sua casa. Sério, o seu consumo cebolístico vai afetar a quantidade de cebolas que você vai plantar. Eu fiz esse levantamento aqui com a dona Raposa e nós descobrimos que por mês aqui na minha casa a gente usa 16 cebolas. Olha que curioso, daquelas médias, nem a grande nem a muito pequena, tá? 16 cebolas é o consumo que nós temos aqui na minha casa. Então, para 5 meses eu precisaria de 5 vezes 16, correto? Não, errado. Eu posso plantar 16 cebolas esse mês, 16 cebolas no mês que vem, 16 cebolas no próximo mês e assim todo mês poder ter uma bela de uma colheita de cebola eternamente. Quando você usa a bundinha da cebola para fazer ela rebrotar e depois põe na terra, ela demora muito para poder formar o bulbo. Então nesse caso é muito melhor você começar o seu cultivo com sementes de cebola. Você já viu semente de cebola? Olha só, isso aqui ó, são sementes de cebola, dá uma olhada aqui. Olha que bacaninha. Ela lembra muito a semente de salsinha, enfim, é muito similar. E na verdade eles são tudo meio parentes, tá? A cebola, a cebolinha, essa que você usa para picar na comida, e a própria cebolona roxa, todas elas são meio aparentadas e todas elas funcionam mais ou menos da mesma forma. Para a gente poder plantar isso daqui, nós vamos precisar de uma sementeira. E esse é um dos poucos cultivos que fica melhor se você começar na sementeira, tá? Por quê? Porque você sempre tem que fazer um transplante da cebola num determinado momento. Agora, nós vamos usar uma terra meio especial para esses brotos, para essas mudas, tá? Mas depois ela vai precisar de bastante cocô de vaca e de bastante terra vegetal. Geralmente, um único saquinho de semente dá para você poder fazer esse cultivo aqui inteiro, tá? Vamos lá. Tenta colocar ela mais no centro. Agora, com as sementes no lugar, o que eu vou fazer é colocar mais uma camada de terra por cima, tá? Ó, bem de leve, não precisa apertar, tá? Ela vai se acomodar sozinha em cima das sementes, ok? A terra vegetal, ela às vezes pode vir com os pedacinhos meio grandes, tá? Então, tem que sujar a mão mesmo e lá tirar o máximo possível desses pedacinhos para deixar a sementeira mais confortável possível para a semente. Essa é a vantagem de você ter uma horta na sua casa e não pegar alguma coisa industrializada. Você sabe exatamente o que está acontecendo e você pode, se você quiser, plantar uma a uma das coisas que você precisa, tá vendo? Ó, uma apertadinha aqui. Olha só. E ela está pronta
para germinar e depois ser transplantada para a terra. Acontece que eu tenho toda essa sementeira aqui ainda para plantar. Outra coisa que é um plantio muito longo é o alho, tá? E o alho, ele precisa ficar num ambiente úmido para que ele brote e depois ele ser transplantado para a terra, não é isso? Por que não já não fazer ele direto na sementeira? Lembrando que cada dente de alho desse daqui dá uma cabeça de alho, tá? A mesma coisa, você vai ter que fazer a mesma coisa que você fez quando você fez o cálculo da cebola. Quanto de alho você precisa? Lembrando que o alho também é um cultivo muito longo. Para uma semente germinar, ela precisa de uma terra úmida, nutritiva, e é exatamente isso que o alho precisa para germinar também, tá? Ao invés da gente criar raiz nele num outro lugar, nós vamos tentar já fazer ele direto aqui na sementeira, tá? Nas outras tentativas que a gente fez, deu super certo, tá? Olha só, eu vou pegar aqui uma boa cabeça de alho, tá? Dar uma limpadinha nele aqui e eu vou colocar ele aqui, ó, plantadinho dentro da sementeira, tá? Como isso aqui vai ficar num ambiente propício para fazer broto, tá? Para poder fazer brotar da semente, bastante úmido e tudo mais, protegido do sol, com luz indireta, é bem capaz desse alho aqui se desenvolver até mais rápido do que se ele tivesse dentro de uma panelinha com água. Muitas vezes, quando você vai no mercado, você acha até assim, ó, tá? Essa aqui acabou de chegar do mercado, ó. Já tem uma aqui que tá brotando sozinha, tá? Então eu vou tomar algum cuidado aqui e vou plantar ela já aqui. Quando ela crescer um pouquinho mais, eu já levo ela lá pro cafofo definitivo dela. Vamos lá? No começo, assim, até dá a impressão de que não é uma grande economia, tá? Mas se você imaginar que uma cabeça de alho tem até 15 dentes e que cada um desse daqui vai dar uma cabeça de alho, você vai colher fácil numa plantaçãozinha como essa daqui, tá? Numa sementeira como essa daqui, depois transplantando para a terra, pelo menos uns 2 quilos de alho. E se você for ver o preço do alho, você vai entender do que é que eu estou te falando. A cebola e o alho são cultivos mais longos, eles demoram mais. Só que você vai ter ainda toda essa parte aqui da sementeira para poder trabalhar. E eu estou usando aqui uma das sementeiras mais comuns que você acha em qualquer lugar, tá certo? Então não é muito difícil para você conseguir uma sementeira dessa daqui e ela custa em média R$10. O que eu vou fazer aqui? Como eu gosto de ter volume e eu odeio espaço ocioso, a gente vai também fazer um cultivo aqui, só que mais rápido. Nós vamos fazer um cultivo da Baby Leaf. Se você quiser ver esse vídeo mais completo aqui no canal, basta você ir aí na busca e pegar. Eu vou colocar um link para você aqui em cima também, tá? A gente vai cultivar aqui, a gente vai fazer um Baby Leaf de rúcula, Raposo. É, rúcula. Rúcula, tá? Vamos fazer aqui, em mais ou menos 8 dias, você já tem a colheita da rúcula para comer, tá? E você pode ir fazendo isso sucessivamente. Você começa exatamente com a mesma terra que você usa para fazer os brotos de cebola e alho, tá? Isso aqui é meio que uma receitinha padrão. Não pode pôr esterco demais, senão você mata a semente. Não pode colocar areia demais, senão ela cai toda pelo buraco lá fora. Então é essa receitinha que você vai usar. Terra vegetal, só um pouquinho de esterco de terra adubada, tá? Se você tiver humus de minhoca, se você mora em apartamento e tem que fazer isso tudo no vaso, você encontra tudo que você precisa até em supermercado hoje em dia, tá? E tem muita gente mandando foto pra gente lá no Instagram de cultivos feitos em casa que a pessoa sequer precisou ir numa agropecuária, ela pegou tudo no mercado, tá? Mercado comum, até na área, você vai na área de jardinagem, você acha tudo isso que eu estou mostrando aqui, ok? Então vamos lá, colocamos aqui a terra,
semente de rúcula, corta, saca a quantidade de semente que vem num saquinho como esse, tá? Para fazer a baby leaf, você não precisa se preocupar em ter 2 ou 3 plantinhas brotando do mesmo quadradinho, certo? Você pode fazer assim, ó. Você pode só salpicar, olha só, um monte de semente em cada um, porque o que a gente vai comer é o brotinho dela, tá? E ó, tem muito cara vendendo isso daqui por uma fortuna, muito mais caro do que um maço de rúcula convencional, tá? E é isso aí, ó, bastante semente. Só para o pessoal entender, essa você não vai transplantar, você já faz Não, a colheita é direto daí. aqui, você não faz absolutamente nada. Você tira daqui para comer, tá? Essa talvez seja o cultivo mais rápido que você pode ter. Então, se você está precisando de comida ontem, é isso aqui que você vai fazer, tá? É para fazer e colher rápido. Em 6 dias, no máximo 12 dias, isso aqui tudo já vai estar pronto para salada já, ok? Ó, é uma boa quantidade mesmo de sementes, tá? Custa mais ou menos R$3,50 essa semente aqui. E olha o que eu vou fazer agora. Tá vendo que ela tá toda por cima aqui? Eu vou jogar um pouco de terra até cobrir. Ó, vou cobrir ela toda de terra. E só agora que eu vou começar a apertar a sementeira, tá? Ó, é um bercinho, gente. É um negócio simples, tá? Depois disso, você vai ter que colher ela na tesoura. Ou puxando pra cima e tal. A gente aqui colhe na tesoura porque é mais fácil. Me diz uma coisa, se eu não tiver sementeira, não achei sementeira, eu posso fazer naqueles pratos de bolo? Você pode fazer em prato de bolo, aqueles pratos de sushi são ótimos para fazer isso. Qualquer assadeira você consegue, a baby leaf, tá? Qualquer assadeira você consegue. É extremamente simples de se fazer, tá? É isso aqui, ó. A terra tem que estar bem firme para a hora que a umidade bater nela, a água do regador bater nela, ela não estragar, tá? E ela também não pode ficar flutuando dentro daquele prato de bolo. Você tem que fazer uns furinhos lá e manter a terra só úmida. Tem pessoas, tem colegas nossos aqui do guia, que eu não sei se eles vão permitir que a gente publique isso, mas que tem no apartamento verdadeiras fazendas só de baby leaf, tá? Nesse caso aqui a gente vai precisar de uma terra, de um vaso para plantar cebola e alho. Mas aqui você consegue fazer a colheita só usando a sementeira ou uma outra assadeira qualquer. A nossa sementeira vai ficar aqui, apoiada nesse vaso aqui, tá? Eu não preciso fazer nada, ela podia ir até no chão, só que como eu tenho 2 tartarugas aqui, eu tenho que ficar esperto com elas, elas vão comer tudo que tá aqui dentro. Então aqui em cima ela tá totalmente segura. Filma aqui, raposa. Ela vai receber água de aspersores, de pequenos borrifadores, ela não vai receber uma quantidade muito violenta de água, e a árvore aqui em cima também vai quebrar os grandes pingos de chuva. Então esse daqui é um ambiente relativamente fresco, com bastante iluminação, tá? E que vai garantir que a plantinha evolua como ela deve pelos próximos 30 dias ou até os brotos ficarem prontos. E aí a gente vai colher baby leaf em 6 dias. Uma das vantagens de você ter um espaço pequeno como esse daqui, uma horta pequenininha, é que você pode gerenciar praticamente tudo. Você pode sim tomar cuidado com a terra e tornar ela muito mais produtiva do que seria, por exemplo, um cultivo comercial, tá? Essa terra aqui, ó, ela tá vindo de beterraba, de cenoura, de rabanete, pepino. Nós aproveitamos a época de chuva para poder plantar essas coisas que viram conserva. Agora,
que a gente já está com as conservas bem abastecidas, é hora da gente entrar num período de folha para aproveitar esse início de março, que ainda está caindo uma água legal do céu, e aí a gente nem precisa ligar a nossa irrigação, beleza? Nesse caso, não seria necessário agora para a gente aqui, porque a terra ainda está legal, mas eu vou dar uma dica para vocês de como vocês fazem um preparo muito básico da terra do canteiro de vocês aí, beleza? Vamos lá. Para um canteiro como esse daqui, que tem 1 metro por 2, nós vamos colocar um saco de terra orgânica, tá? De 20 quilos e 5 quilos de esterco de curral. Quanto mais fresco for o esterco de curral, melhor é. Basicamente, essa receita serve para qualquer cultivo que você vai fazer, tá? Então nós já temos aqui uma terra que tem bastante compostagem, que foi feita aqui em casa. Nós vamos colocar aí um pouquinho de terra orgânica para o solo ficar um pouco mais fofo, senão ele empedra demais. E o resto é nutriente para as plantinhas, beleza? Bora lá! Isso aqui custa R$1 o quilo, tá? E é esterco purinho, já curtido, prontinho para entrar na sua horta. Tá gostoso o cheirinho aí, Raposo? Não. Não, né? Existe uma diferença gigantesca entre a horta do sobrevivencialista e a horta de quem quer vender coisa, por exemplo, tá? Eu quero fazer comida para alimentar a minha família. Então, como a maioria das pessoas não tem tanto espaço assim, o que elas fazem? Elas vão combinar coisas, fazer pequenos consórcios até para a horta, tá? Então, olha só, uma das poucas plantas que você pode misturar com outras é a salsinha. Então, esquece salsinha plantada com outras plantas, ela vai para um vasinho, ela vai ficar lá sozinha, tá? Uma planta que cabe muito bem em horta e que vai bem com outras plantas é o tomatinho cereja. Então, olha só, eu tenho uma grade aqui, que foi liberada depois que a gente tirou aquela montanha de berinjela que continua proibida pelo Bolsonaro, tá? O que eu vou fazer? Eu vou pegar essa terra bem fofinha aqui, ó, e aqui, tomate cereja, tá? A ideia é que o tomate cereja, ele corra nessa grade aqui. E se tem uma coisa que produz comida pra caramba e muito rápido, é o tomatinho cereja, tá? O que vai acontecer aqui? O único espaço que ele vai tomar é esse aqui, porque ele vai correr pra grade, ele vai subir, ele vai verticalizar, tá? Então ele não vai atrapalhar os alfaces, ele não vai contar como um espaço muito grande. Lembrando que eu só posso fazer isso porque a minha terra, ela foi bem melhorada, ela tá bem vitaminada agora, tá? Então vamos lá, mais um aqui. Um bem pertinho do outro. Já empinadinho pro lado da cerca. Para ser vizinho do tomate, e aqui nessa beirada, ó, que pega bastante luz, eu tenho couve, tá? Vamos lá. Couve? Isso aí tá parecendo berinjela. Não, é couve. Olha só. Tá? Couve. O povo da berinjela fica me enchendo o saco, mas a grande verdade é que a gente colheu tanta berinjela, mas tanta berinjela, que tem conserva de berinjela aqui, acho que para a próxima geração já. Tá? Se você está começando um cultivo agora e quer berinjela, manda brasa, mas não exagera como eu fiz não. Tá? Eu acabei colocando 4 pés de berinjela aqui e ela produz demais, tá? E aí uma galera muito grande pergunta,
semente ou muda na horta doméstica? Depende, tá? Se você comprar um saquinho de semente, você vai pagar R$ 2,70. Mas, por exemplo, se você quer plantar 3 ou 4 pés de couve, por exemplo, você vai acabar gastando mais, porque cada muda dessa daqui é 10 centavos. Então, às vezes compensa você já pegar ela com 30 dias, por exemplo, adiantado. Ó, eu nem vou sair daqui, eu já vou continuar o cultivo daqui mesmo onde eu tô. Essas plantas aqui vão crescer. A couve vai para cima, o tomate vai para lá. Então eu posso começar a usar essa área aqui para misturar plantas, ok? A primeira que eu vou colocar aqui é o clássico alface. E aqui é o seguinte, eu não preciso respeitar aquele limite de folhas de pés de alface que a galera coloca para ter pés de alface enorme, que geralmente é 1,5 palmo, 30, 28 centímetros. Não. Por quê? Porque eu já vou começar a colher esse alface à medida que ele começar a dar folhas grandes. Eu não vou ficar esperando, por exemplo, ele virar uma planta enorme e colher ela toda de uma vez. De jeito nenhum. Eu vou vir aqui e eu vou arrancar 2, 3 folhas de cada pé e já vou começar a consumir. Correto? Dessa forma, esse cultivo do alface aqui acaba rendendo bastante, ok? Então vamos lá. Eu plantei ali um alface e agora vou colocar uma escarola do lado dele. Um alface, uma escarola e agora um almeirão. Todos eles eu vou tratar exatamente da mesma forma, tá? Eu vou pegar um pouco de folha de cada um deles, não vou pegar a planta inteira e vou assim abastecendo várias refeições da minha casa com uma quantidade relativamente pequena de plantas, tá? Vamos lá de novo. Agora eu vou começar com o almeirão. Aqui a chicória. Essas aqui compensa bastante você plantar, tá? Quanto mais plantas você tiver, melhor, porque ela não rende, tá? E aqui um alface. Nesse cultivo que você está assistindo aqui, eu estou fazendo uma planta de chão que é refogada, tá? O almeirão ele pode ou não ser refogado. O alface vira salada e a couve pode ou não ser refogada. Você tem sempre que pensar em opções de cardápio quando você estiver fazendo seu cultivo, tá? O interessante também é que se um eventual predador aparecer, que seja um predador que gosta mais de alface ou de uma outra planta dessa aqui qualquer, quando você coloca elas assim misturadas, você dificulta a vida dele, tá? Não é o nosso caso aqui, a gente não tem muitos predadores, exceto os pardais, que nos aborrecem as vidas, mas com alguns CDs pendurados você resolve isso daí, tá? Eles acham que é o olho de um passarinho maior e acabam fugindo. Raposo, Olha o que eu achei aqui. o que é isso aí? Lembra aquelas mangas que eu falei? Eu guardei uns caroços da manga aqui, os últimos caroços da nossa manga, da colheita. Eu não lembrava onde eu tinha colocado. São essas duas aí? São. Ó, deixa eu te perguntar Olha uma o coisa. tamanho que tá. Por que a gente não planta essa aqui lá no centro do forte? Na curva? Na curva? Pode ser. Pra fazer uma sombra gigante. Eu acho que essa árvore, ela é filha da nossa, não é? É filha da nossa. Eu acho que ela vai As bombar duas. lá naquele lugar. Eu Vamos? vou gostar. Bora lá. Então vamos. Definitivamente, para plantar comida, você tem que ter algum planejamento. Como hoje é dia de mexer na horta, de revigorar a nossa horta, nós vamos fazer um planejamento para daqui 2 semanas. Bora lá. A minha horta aqui ela é bem pequena, ela tem 2 metros por 8, tá? E não tem tantos canteiros, como você pode ver aqui, tá? Mas ela tem esse microclima que eu tô aqui, tá vendo? Que fica embaixo de uma árvore, olha só. E é exatamente nesse microclima que a gente vai começar uma produção aqui, ó. Nós vamos produzir
batata e inhame. Vamos plantar isso agora? Não. Primeiro ele tem que brotar para você poder plantar. Enquanto isso, eu vou ter tempo de preparar os vasos onde ele vai ser plantado, tá? Eu vou ter 15 dias para conseguir mais terra, um pouco de areia, mais terra vegetal, ou seja, nenhum investimento é muito grande. Lembra o tambor que a gente fez para poder fazer muda? Pois é, nós vamos usar a terra que sobrou nele para poder fazer tanto o inhame como as batatinhas começarem a brotar, tá? O investimento aqui é bem pequeno, porque o quilo disso daqui custa 99 centavos. Você vai precisar de uma meia dúzia, 8 batatinhas. Isso daqui não dá nem R$1, tá? O inhame é um pouquinho mais caro, mas você vai gastar em média R$1 para poder comprar 3 inhames pequenos. Lembrando que inhame pequeno vai dar plantas muito parecidas com ele. Você não vai ter aqueles inhame enorme. Então você escolhe. Como é para plantio em vaso, eu oriento que você pegue os menores, ok? Então vamos lá. Exatamente nesse ambiente aqui, ó, tá vendo? Que é todo fresquinho, onde ficam os vasos e tal, a gente vai fazer essas peças brotarem antes de colocar lá. Então tudo que você precisa fazer agora é colocar bem o inhame ali. Olha só, ele vai se projetar para fora, tá vendo? Não tem profundidade para crescer. Eu só estou preparando os próximos dias de cultivo, tá? Lembre-se do planejamento. Quando você vai plantar comida, é sempre assim, com planejamento, tá? Vamos lá. Ó, bem fechadinho, terra úmida, ambiente legal, então o inhame com certeza vai prosperar. A batatinha, a mesma coisa. Eu não sei se a câmera vai fazer justiça, mas quando eu fui no mercado, eu já procurei aquelas que estavam mais verdolengas, tá? Então olha só, batatinha aqui. Eu só quero que ela brote. Você sempre vai escolher essa pontinha aqui de onde sai a raiz, tá vendo, ó? E colocar ela pro lado de baixo, tá? Muda alguma coisa? Bem pouca coisa, ela só vai um pouquinho mais rápido, ok? Ó. Esse é o nosso cultivo daqui 15 dias. Dessa vez eu vou fazer o seguinte. A cada 15 dias eu vou vir aqui e nós vamos dar uma olhada e uma amplificação nesse processo de fazer comida, tá? Então daqui 15 dias a gente volta para poder plantar essas batatas aqui e ver direitinho o que foi que aconteceu com elas, tá? Acontecem coisas aleatórias? Acontecem. Sim, acontece. A gente está do lado do galinheiro ali, ó. Tá vendo? Às vezes uma ou outra galinha consegue fugir ou passar ali por cima. A primeira coisa que ela vai fazer é vir aqui e pegar todas as nossas mudas, tá? Então esse é um cuidado que a gente tem que tomar e é algo que já aconteceu aqui em casa. Então não é muito uma novidade pra gente. É nesse canteiro aqui de 2 metros por 60 que eu faço toda a compostagem da terra da minha casa. Vocês vão ver que daqui pra cá tá cheio de mudinhas que nós plantamos. Daqui pra cá eu vou jogar material de cozinha e tudo mais. Isso aqui tudo é um minhocário. Tá? Eu estou aproveitando a parte de cima porque eu acho que é muito grande só para essa horta aqui. Ele acabou ficando aqui de quando a gente tinha muito mais canteiros. Mas olha só, ali ó, a gente vai usar para melhorar a nossa terra. Então aqui dá para plantar. E eu tenho um monte de cantinhos aqui que eu posso melhorar a terra. Como esse aqui, por exemplo. Ó. Esse daqui é onde nós vamos plantar as nossas salsinhas, tá? Ele vai corresponder a mais ou menos 2 daqueles canteiros comprados, tipo aquele ali, tá vendo, ó? Ele vai corresponder a 2 desse, ou seja, dá para colocar bastante salsinha. Sabe uma coisa que eu acabei de decidir agora? Que eu não vou economizar tempo na edição. Eu quero que as pessoas vejam exatamente quanto tempo leva para você plantar esse montão de comida, tá? Porque é um montão mesmo. Hoje a gente está fazendo aqui um preparo para você tirar comida para 4 pessoas tranquilamente e usar isso no dia a dia, tá? Para economizar grana mesmo. Então eu quero que você veja quanto tempo demora. E outra coisa que a gente vê muito aqui no canal é o pessoal falando de espaço, isso e aquilo. A gente está fazendo esse projeto aqui de casa exatamente para pessoas que não têm espaço, tá? Isso daqui
é basicamente uma varanda de apartamento, ou um quintalzinho da frente de uma casa. Eu, só de cara, conheço várias garagens mesmo, assim, de casa, que tem mais espaço do que o que a gente está fazendo aqui, tá? Então, se você pegar, por exemplo, a garagem da sua casa e colocar uns vasinhos ali, um corredor, um quintal, você vai ter que pensar como é que você vai verticalizar isso tudo, porque também é interessante você verticalizar, tá? Porque verticalizando você vai ter um espaço maior para você cultivar. Você pode cultivar uma planta em cima, outra planta embaixo, enfim, dá para você fazer bastante coisa. No caso da salsinha aqui, o pessoal que produz para vender vai deixar um espaço de mais ou menos 10, 15 centímetros entre um pé e outro. Eu não vou fazer isso, tá? Essa daqui é uma terra boa demais, caprichadinha demais, para eu fazer uma salsinha amontoada uma na outra. E o espaço já foi pensado para os meninos poderem vir colher na hora que a mãe pedir, tá? É muito interessante que durante seu processo de cultivo você coloque as crianças para trabalhar, porque horticultura é uma coisa muito fácil mesmo, tá? Você pega a criança, a molecadinha adora fazer isso, tá? Bota a criança para fazer junto com você. Você vai gastar aí alguns minutinhos por dia depois que você cultivar, para você poder cuidar do seu cultivo. E na verdade, na real, pegar um regadorzinho e vir molhar a sua horta não é uma tarefa muito difícil, e é o tipo de tarefinha que a criança faz tranquilamente. Começar a montar, geralmente é um processo um pouco mais demorado. Mas depois que você planejou direitinho, bota a molecada para cuidar. Bota eles para cuidar, que eles adoram esse tipo de trabalho. E vai ser bastante enriquecedor para o seu filho poder comer uma coisinha que ele mesmo plantou, tá? E o mais importante, eles vão aprender que comida não é uma coisa alienígena. Porque, sem brincadeira, aqui no canal a gente recebe umas perguntas de adultos, de jovens, que perguntam se o tomate que nasceu na casa deles ele pode comer. Eu não sei de onde esse povo tá achando que vem a comida, sabe? Eu acho que esses caras acham que a comida é feita em fábrica, em lugares, sei lá, estranhos, inacessíveis. Não é, gente. Comida é feita em casa. Comida você faz onde você tem um espacinho, um pouco de terra e um pouco de sol, você tem comida. E numa época como essa, de pandemia, de preços altos, de crise, e provavelmente todo mundo está dizendo que essa coisa toda vai piorar, uma das coisas que você tem que fazer é cultivar, cara. Cultiva e cultiva com vontade mesmo, tá? Você vai estar pagando menos imposto, você vai estar comendo algo mais natural, você sabe exatamente de onde veio a sua comida, tá? O que foi colocado nela. Vai ser tudo absolutamente orgânico, tá? Vai fazer um bem danado para a sua saúde. Tem muita gente aí batendo cabeça, enchendo a cara de remédio de diabetes e outras doenças. E essa pessoa podia estar, primeiro, curtindo uma de horticultor dentro de casa, porque é divertido, tá? É terapêutico. Depois, tá se alimentando muito melhor, tá? Baixando o índice de glicemia. Você sabe por quê? Porque coisas como essa aqui, ó, não tem glicemia. Se você comer, por exemplo, uma salada, se você cultiva, você é obrigado meio que a comer coisas como essa, senão você não vai pegar e jogar fora. Então o que você faz? Você vai lá, economiza uma bela grana do mercado, paga menos imposto, você vai ter a sua saúde aprimorada, tá? Porque você vai estar usando produtos mais naturais. Então só tem vantagem em fazer isso. Só tem vantagem. E quem não viu isso ainda, vai pagar um preço meio caro no futuro, tá? E não é um preço caro de mercado só, não. A gente pode, em qualquer momento, durante essa crise toda, enfrentar lockdowns. Você pode ter que enfrentar
crise de abastecimento. Nesses últimos tempos, a gente já se deparou com um monte de possibilidade de greve de caminhoneiro, greve de distribuição, greve de combustível, enfim, o preço das coisas só aumentando, a qualidade de vida caindo para um monte de gente. Então, cara, não pensa duas vezes. Se você quer fazer um investimento agora, invista em cultivo, aquele que você sabe, aquele que você pode fazer e aquele que você vai cuidar, porque, meu, sem brincadeira, em uma horinha você consegue fazer muita coisa na sua horta, beleza? Por R$3,40, tá? 2 envelopes de R$1,70, que eu acho que eu paguei caro pra cacete, mas enfim. Por esses 2 envelopinhos aqui você vai ter mais ou menos 60 centímetros, o que equivale a um canteiro pequeno. Se você tem aqueles canteirinhos de plástico, dá para você fazer, tá? Por esse valor e por 5 minutos de trabalho, eu vou colher de 4 a 5 quilos de vagens. Além disso, eu posso deixar ela secar e pegar mais ou menos 1,2 kg do feijão branco, que é altamente nutritivo, e ainda usar a capinha da vagem aqui para poder fazer uma baita de uma farinha. Nesse caso aqui, em casos de pandemia, em casos de necessidade alimentar, a gente vai logo naquilo que gera quilos. Então vamos lá, eu vou mostrar para vocês todo o processo de cultivo deles e você vai ver como é extremamente fácil fazer isso. Depois que você planta a primeira vez e faz a colheita, você vai ter isso daqui, ó, tá? Eu vi muita gente que depois que termina de plantar vem aqui e arranca tudo isso daqui. Não arranca, deixa a planta antiga lá, tá? Ela vai ter uma resistência bem leve, mas tudo que a sua planta nova precisa é exatamente disso aqui, desse talinho da planta antiga para poder prosperar, ok? Então você vai ter esse trabalho de esticar uma linha aqui, isso aqui é uma linha mesmo, tá? Ó, é uma linha solta lá em cima, uma vez. Depois disso você não precisa fazer mais. Não estranhe, vem pouco mesmo na embalagem, tá? Olha só. Você vai ter aí só um punhadinho de grãos, dá uma olhada. Aí, olha lá, tá feito. Olha lá que difícil, viu? Agora você vem aqui, joga uma terra por cima, prende bem. Deixa esse torrão aqui. Feito. 5 quilos de comida plantada.